Meus amados irmãos, é um prazer participar, uma alegria. Eu creio que o único lugar melhor do que este é o céu. Porque aqui todos nos conhecemos e no céu eu creio que nos conheceremos. E aqui todos amamos o mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor. Então é um lugar parecido com o céu. Só que precisamos voltar ao mundão, a encontrar-nos com pessoas sem Jesus, sem salvação, sem luz, sem paz, sem alegria. E esse encontro nos prepara para voltarmos, depois do Monte da Transfiguração, ao vale de sofrimento, de domínio do pecado, de domínio do diabo, e nós temos que, movidos pelo Espírito, capacitados por Ele em nome de Jesus, levar a boa nova àqueles que nos aguardam. Eu quero, nesta manhã, trazer aos irmãos duas passagens bíblicas. A primeira de Lucas 24. Naturalmente, todos sabem, a maioria aqui é de teólogos, de mestres, de doutores em Bíblia. Nós sabemos que Deus usou o mesmo autor, o Espírito de Deus soprou no coração, na mente, nos ouvidos do mesmo autor, escrever Lucas e Atos dos Apóstolos. Portanto, há uma relação estreita entre o livro de Atos e o livro de Lucas. E no capítulo da ressurreição, capítulo 24, nós lemos, por exemplo, o aparecimento de Jesus aos discípulos do caminho de Emaús. Eles que iam para longe, pelo menos 12 quilômetros do lugar do sofrimento deles, da desilusão, do desencanto deles com a morte do seu Senhor. Mas nós sabemos o que aconteceu, o encontro de Jesus com eles, a restauração deles e o incendiar do coração deles. Diz um ao outro, depois de reconhecerem Jesus ao partir do pão, naturalmente viram os sinais dos cravos em suas mãos. Eles disseram, um ao outro falou, o nosso coração não pegava fogo, não ardia, quando no caminho nos falava das Escrituras. Meus irmãos, é com corações ardentes, com corações movidos pela palavra, que temos de voltar ao nosso lugar, para junto de nossos irmãos, para continuar a nossa tarefa de comunicar o Evangelho. Mas esta aparição aos discípulos, que coincide com João 20, 19 a 29, no capítulo 24 de Lucas, lemos, a partir do versículo 36, enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito, algum fantasma, naturalmente, porque espírito literalmente é invisível. Espírito é pneuma, é vento, é algo invisível. Ele, porém, lhes disse, por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Parece que eles ainda duvidavam.
E agora Jesus ia provar que não era fantasma, ia comer. Tens alguma coisa de comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado, ele o pegou e comeu da frente deles. Não é de hoje que crente gosta de comer. O próprio Jesus deu o exemplo. Não há igreja que não coma muito. Quando eu vejo uma pessoa magrinha, eu sinto que ela precisa se converter e ir para uma igreja evangélica, porque lá a sorte dela se mudará. Bem, então, depois Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jerusalém como centro de irradiação. Jerusalém que fora ao longo da história judaica um ponto de atração, desenvolvendo um movimento centrípeto, agora vai se tornar um centro, não é? Centrípeto, em que o evangelho de lá partiria, a luz partiria de lá, como a água, na visão daquele rio em Ezequiel, alcançaria o mundo inteiro. Sim, meus irmãos, vós sois testemunhas dessas coisas. É esse testemunho que temos de dar. Testemunho de quem Jesus é, de como viveu, de como mostrou o que é o homem perfeito, o homem segundo o coração do Pai, aquele que tem a estatura do varão perfeito, que deve ser o alvo de todos nós. A maior ambição do crente é de parecer-se com Jesus. O maior elogio para você não deve ser a sua beleza, a sua sabedoria, mas o seu caráter, a sua santidade, a beleza do seu caráter. Antigamente a gente cantava aquele hino, que a beleza de Cristo se veja em mim. Vocês ainda se lembram desse hino? Vamos cantar? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor, ó chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. A beleza impacta, a beleza comove. Eu preguei numa grande igreja de São Paulo, no seu jubileu de platina, a mensagem: Deus em busca da beleza. Evangelho não só produz a doutrina correta, a verdade, mas a beleza. Como na metafísica aristotélica, os elementos, as qualidades transcendentais do ser são a verdade, a bondade e a beleza. Assim, no caráter do crente, há de revelar-se isto. Você há de ser bom, você há de ser verdadeiro
e a de ser belo, como obra-prima de Deus, porque fostes feitos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pois bem, o Espírito de Deus está trabalhando a nossa vida, e a nossa beleza, e a verdade de nosso caráter, e a encarnação do Verbo em nossa vida de cada dia. Isso produzirá um impacto extraordinário na vida das pessoas, que procurarão saber o nosso segredo. O nosso segredo é Jesus, e o Espírito está nos modelando. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas, uma comunidade de pessoas imperfeitas, mas perfectíveis, pela obra modeladora, construtora do Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Pois bem, dessas coisas vós sois testemunhas. Testemunho de quem Jesus é e do que Jesus fez por nós. Aquele cego de nascença, provavelmente, com toda a probabilidade ou até certeza, não sabia ler. Era cego de nascença. Ele foi curado por Jesus. E Jesus, incrivelmente, vai fazer uma laminha com o seu cuspe, vai passar nos seus olhos. Alguém pergunta, mas por que isso? Deus opera tanto imediatamente, é o milagre, como mediatamente através de meios. Quer dizer, toda cura é divina. Seja aquela substância empregada no nosso medicamento, seja a palavra de Deus. Então, quando você for curado, agradeça a Deus. Não seja da geração da imediatidade. Você quer milagre agora. Você não só quer milagre agora. Só que quem sabe faz a hora, e quem sabe é Deus. Aliás, os discípulos precisavam de aprender disso. Senhor, será nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Eles pensavam em reino, em poder kratos. O Senhor diz, ora, tanto que essa comissão começa com um mas é uma conjunção adversativa. Contra a expectativa deles, que queriam o poder político, e os filhos de Zebedeu queriam simplesmente ficar uma à direita e outra à esquerda do trono de Jesus. Há tanta gente que tem essa ambição política, esse poder kratos, esse poder de aparecer, esse poder de notoriedade. Não vos importa saber os tempos ou as estações, isto é, o tempo cronos, o tempo duração, como o tempo kairos, o tempo oportuno, o tempo em que as coisas têm de acontecer, deve acontecer, um instante. O Zeitraum, o Zeitpunkt, o correr do tempo, o ponto no tempo. Deus tem um tempo para cada coisa. Por isso que Deus não nos disse, através de Jesus, o tempo da volta dele. Não é isso? Ninguém sabe. Quando marcam a volta, eu recebi várias perguntas nesse momento. Senhor, esta guerra no Oriente será o sinal do fim? Já há muitos sinais do fim. Mas para mim, o sinal definitivo, o sinal final, vai ser aquele que Jesus deu, conforme o registro de Mateus. E este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pedro diz que nós podemos apressar aquele dia. Que cristãos devemos ser, que pessoas devemos ser, em santo trato e piedade, e vivendo, e proclamando, e testemunhando, para que se aproxime aquele dia.
e Jesus volte. Então, eu acho que a mão de Deus está sendo pesada sobre Israel. É um estado aberto a todas as novidades da modernidade, a tudo aquilo que prega o progressismo. Deus é esquecido a Israel. Só os ortodoxos estão mais presos à lei, mas aí são legalistas demais. Um coral, grande coral de Houston, queria ir a Israel para cantar. O pastor ia pregar em teatros em Israel, em auditórios, e o coral ia cantar. Os ortodoxos obrigaram a que esse coral, se quisesse ir, tirasse dos hinos o nome Jesus. Meus irmãos, eu já tive uma experiência, recebi o convite para pregar uma formatura de enfermeiras e enfermeiros, havia alguns enfermeiros, da escola do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E a formatura seria na Hebraica de São Paulo. Uma das formandas era membro da primeira igreja. Eu recebi o convite, aceitei. Falaria um padre, falaria um rabino e faria eu. Falaria o Zobel, falaria um padre, muito versado em falar em formaturas, e eu. À véspera da formatura, liga-me a jovem crente, dizendo: pastor, estou muito constrangida, mas eu recebi a informação de que lá na Hebraica não pode falar o nome de Jesus. Eu disse a ela: deixe comigo. Bem, começou, estávamos os três, o rabino, o padre e eu, lá à espera da entrada da cerimônia. Quando você, mas quem vai começar? Lógico que vai começar o padre, não é? O rabino, afinal de contas, Israel, mais antigo. Depois o padre, não é? E depois o pastor. Eles falaram, chegou a minha vez. Eu saudei a mesa, o reitor da universidade, o diretor da escola de enfermagem, os professores e os alunos. Minha primeira palavra: Jesus! Na história, que eu não achei parábola aquilo foi história mesmo. Não está escrito lá, aquela questão de parábola do bom samaritano, não está no original, aquilo é do tradutor. Na história do bom samaritano, ele diz, aí eu contei a história. O sacerdote, depois o levita, passaram por outro lado, não quiseram ver o homem meio ferido lá. Martin Luther King Jr. diz que o sacerdote e o levita pensaram assim: que me acontecerá se eu parar para socorrê-lo? Quem sabe que os bandidos estão escondidos e vão me pegar. Mas o samaritano pensou assim: que acontecerá àquele homem se eu não parar para socorrê-lo? É o pensamento de alteridade, é o pensamento daquele que quer a redenção humana, que vai ao encontro do necessitado, que ausculta seus sinais vitais, a sua condição moral e espiritual para levantá-lo. Esse homem o pega, esse homem primeiro unge com os recursos de que dispunha as suas feridas, coloca-o sobre a sua cavalgadura, puxa o animal até uma estalagem, lá desce com ele, leva-o para a estalagem, passa a noite com ele, quer dizer, perde negócios lá em Jericó.
Você tem que investir tempo, dinheiro, para realizar a obra de Deus. No dia seguinte, pega dinheiro, dá dinheiro ao dono da estalagem e diz: olha, isso aqui para cuidar desse homem, e se mais for necessário, eu pagarei quando voltar. Cuida dele. Então, o meu tema foi cuida dele. Meus irmãos, na Universidade Hebraica eu tive a mesma situação. Levei um grupo, fizemos um curso intensivo de O Povo, a Terra e o Livro. E recebi ordem: na Universidade Hebraica não se pode falar o nome de Jesus. Eu disse: deixe comigo. Fizemos o curso intensivo e no fim fizeram os certificados para os alunos e o diretor Friedlander me passaria o certificado e ele, como me passou, e eu passei aos que participaram do curso. Ele fez um discurso e eu respondi assim: ilustre doutor Friedlander. Eu falei em português porque o intérprete era judeu. Hoje tem uma empresa de viagens, a Genesis Tours, em Tel Aviv. Ele me interpretou. Eu disse: doutor Friedlander, somos agradecidos à Universidade Hebraica por este curso, mas nós não estamos em Israel por causa da grandeza deste país. Nós estamos em Israel não por causa da beleza do Estado de Israel. Nós não estamos em Israel nem mesmo por causa da história do povo de Israel. Nós estamos aqui, Dr. Friedlander, por causa de um conterrâneo seu, Jesus Cristo. Estamos aqui. E então aproveitei para dar uma espetada na incredulidade do mestre. Meus irmãos, sabem quem faz isso? É o Espírito Santo. Eu vos darei poder ao vir sobre vós. Não vos importa saber o tempo ou as estações, mas como o tempo voou, gente, eu não vou olhar para aquela placa, não. Não vou, porque aquela me entristece. Ele desobedeceu ontem. É porque ele canta, ele salta, então ele tem mais tempo. Eu vou começar a saltar também. Bem, mas o Senhor disse isso: não vos compete saber os tempos ou as épocas. Eu digo: olha, irmã, quando me perguntam sobre os sinais, eu digo: quando o evangelho for ouvido por todos, seja pessoalmente, seja através da mídia, porque a internet vai romper as barreiras da Coreia do Norte, da Rússia, de outras partes do mundo, países fechados ao evangelho, e todos vão ouvir o evangelho, e todos vão de ver que o Senhor é o Salvador. Então, nesse dia, quando todos ouvirem, Jesus virá. Muito se fala de espiritualidade hoje, espiritualidade oriental, espiritualidade cristã, a espiritualidade no trabalho, a espiritualidade na família, mas nenhuma espiritualidade legitimamente bíblica e consentânea com a palavra de Deus existe sem a atuação do Espírito Santo, seja na vida pessoal, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja no louvor, seja na pregação, seja no testemunho pessoal. É espiritual aquilo que é movido pelo Espírito, inclusive a adoração. Deus se agrada do culto que lhe prestamos em espírito e em verdade, isto é, dirigidos pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito e transmitindo exatamente a realidade de nossa experiência com Cristo, verdade. O Espírito de Deus, o meu tema agora, nesta manhã, é como o poder do Espírito Santo opera. O Espírito Santo capacita para o eficaz e efetivo testemunho.
Vejam, eu uso duas palavras, eficaz e efetivo. O que é isso? Eficaz é o que produz os resultados que se esperam. Mas uma árvore pode produzir, como uma pessoa pode produzir, eficazmente, por um tempo só, por um instante. Uma crente, fogo de palha nas igrejas, eficacíssimas, mas só por um tempinho. O que é efetividade? É eficácia sustentada. Você mantém a sua produtividade, você mantém o seu testemunho, você mantém o seu desempenho, você mantém uma vida ativa e a produzir frutos, e muitos frutos, porque são os muitos frutos que glorificam o nome do Senhor. Pois bem, é o Espírito que nos torna testemunhas efetivas e eficazes e efetivas. Ser testemunhas de Jesus. O poder do Espírito de Deus transforma nosso caráter. Não tem poder o testemunho de quem não tem caráter. Não tem poder o testemunho de quem não vive aquilo que prega. Não tem poder, tem verdade. Uma vez um homem foi convertido pelo testemunho de um bêbado. Tinha uma mãe cristã, etc., mas era beberrão. Estava na sarjeta e ele falava: Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. O homem ouviu e creu em Jesus. Pode acontecer isso. A verdade não deixa de ser verdade quando dita por um mentiroso. Agora, a nossa vida só produz impacto quando nós vivemos o que pregamos, quando nós falamos aquilo que vivenciamos. Eu gosto das feiras antigas, feiras livres. Você passava naquele montão de laranjas e perguntava: essa laranja está doce? Ele não respondia não. Ele cortava ao meio uma laranja e dava a gente. Por isso que a gente cantava antigamente: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Agora, crente que canta assim: não vês que sou feliz, com a cara desse jeito, não dá. Não vês que eu sou feliz. Felicidade tem que estar no seu rosto, brotando do seu coração. Meus irmãos, nós somos testemunhas, e o nosso caráter, nossa maneira de ser, de agir, revelam o poder de Deus em nós. Servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Eu sou metido a cantor, né? E às vezes canto. Bem, irmãos, o Espírito Santo nos capacita a produzir frutos, frutos em abundância. Eu costumo dizer o seguinte, usando a metáfora parabólica ou parábola metafórica, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, não é Israel, uma videira que produziu frutos amargos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que não produz frutos é cortado. Aquele que produz alguns frutos, ele é levantado, o verbo airo é levantar, do pó, da lama, para que dê mais fruto. O Espírito de Deus nos purifica. Como vem a seiva? Porque o fruto não é do ramo, o fruto é do tronco, é da árvore, mas há um transporte da seiva do tronco
para o ramo, para que ele produza frutos. Essa seiva é o Espírito Santo. Agora, se você está em pecado, há um corte nessa seiva. Como havia nos laranjais de São Paulo há muito tempo, o chamado amarelinho. E acabava com os laranjais. A laranja ficava pequenininha e amarelinha. E aí o candidato Paulo Maluf era candidato ao governo do estado, então perguntaram a ele: como o senhor acabará com o amarelinho? Em 3 meses o meu governo vai acabar com o amarelinho. Só que ele chamou os especialistas e disse: o que é o amarelinho? O amarelinho, ele não sabia o que era. Olha, é um vírus, algo que está dentro da planta, do caule, que impede que o caule, que a seiva chegue ao ramo, e a laranja fica miudinha, não cresce, amarelinha, inútil. O que é esse amarelinho? É o pecado na nossa vida. O pecado nos emudece. O pecado impede a produção de frutos em nossa vida. O pecado nos torna estéreis, ou de uma vida precária, de poucos frutos que não glorificam o Senhor. E Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Fruto em termos de caráter e fruto em termos de gente que levamos aos pés do Salvador. Meus irmãos, como precisamos do Espírito, mas o poder do Espírito Santo nos capacita a comunicar com coragem e viver a nossa fé e testemunhar de Cristo. Eu fui batizado com 16 anos, no dia 18 de junho de 1950. A maioria aqui não tinha vivido, não tinha nascido. Sabe que no mesmo dia, veio o presidente da juventude e disse: o irmão vai pertencer à nossa união. Veio o diretor de grupo, do grupo Hermon da mocidade, e disse: Iberlândia, tem uma tarefa para o irmão no próximo domingo, apresentar a biografia de Salomão. Eu com 16 anos, biografia de Salomão. Sabe o que eu fiz? Aceitei. Quem me deu coragem para aceitar? O Espírito de Deus. Eu, apavorado, fui procurar o pastor. Pastor, eu não sei que a história de Salomão está na Bíblia, mas o senhor não tem nenhum livro que mostre o resumo da história? Ele me emprestou o famoso dicionário bíblico de Davis, John Davis. Hoje eu tenho uns 10 dicionários e enciclopédias na minha biblioteca. Meus irmãos, eu preparei o estudo. Eu peguei a folha, com a mão esquerda eu escrevi em papel almaço. Eu falava e tremia. Salomão, também chamado Jedidiá, você sabia que o nome de Salomão era também Jedidiá? Filho de... meus irmãos, foi uma coisa impressionante, eu tremendo, foi uma mensagem tremenda. Eu era gago, eu era tímido, eu era mal-humorado. O Espírito de Deus realizou uma obra extraordinária na minha vida, e a minha esposa, que era alegrinha, sorridente, ela me fez sair daquela seriedade, não é? Eu era muito esquisito, não sei como ela gostou de mim. Foi pela graça, não é? Minha esposa é uma joia, viu, gente? É uma preciosidade. Casado há 67 anos, eu sou apaixonado por ela. Sabe? Eu sou apaixonado. Pois bem, Deus me deu coragem. Eu nunca rejeitei um desafio. 3 meses depois do meu batismo, recebi o convite para falar à juventude da igreja de Realengo. Aí preparei uma palestra baseada em Eclesiastes 12:1. Lembra do teu Criador. Preparei uma palestra para 20 minutos. Falei 5 e acabou tudo.
eu saí pela porta dos fundos. Mas quem me deu coragem para estar lá, e quem me dá coragem para estar aqui, e já falei, eu já estive em mais de 30 países, e já preguei no Japão, já preguei na Inglaterra, um mês inteiro, durante o bicentenário de Guilherme Carey, das igrejas do sul da Inglaterra, preguei em inglês o tempo todo. Meus irmãos, quem me dá coragem é o Espírito de Deus. Por isso devemos defender, não de nossa inteligência, de nossa expertise, de nossa capacidade, mas da capacitação do Senhor. Depois de eu estudar, me preparar, pesquisar, eu entrego tudo o que fiz nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu fiz o que podia, agora usa-me. Ele tem usado. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, como é bom. O Espírito de Deus faz isso, nos dá coragem. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos capacita para relacionamentos de genuíno amor de Cristo, preparando o coração daqueles a quem havemos de falar, e o nosso coração para que falemos com poder e graça. Você às vezes quer falar a alguém, mas tem medo. Como ele reagirá, como ela reagirá? Comece a orar por ele. Deus vai preparar o coração dele, preparar o seu coração. No dia que você sentir, peça ao Senhor a oportunidade de ir ao seu encontro e falar de Jesus, e o coração dele estará aberto. Agora, o Espírito Santo capacita também para obra sobrenatural. Eu nunca fiquei a lidar com milagres, porque eu sei que o maior de todos os milagres é a conversão, porque a pessoa nasce de novo, vem da morte para a vida e não morre jamais. Se você ressuscita alguém, ele vai morrer de novo. Certamente, não é? Lázaro morreu de novo. Aquela filha, o filho daquela viúva, morreu de novo. Mas aquele que nasce de novo em Cristo, viverá para sempre. Mais uma vez, deixa eu contar isto. Eu entrei numa livraria, eu gosto demais de livraria, na Avenida São João. Quando estou na livraria, vendo alguns títulos, entra uma mulher e diz à gerente: esse homem me ressuscitou, esse homem, apontando para mim, esse homem me ressuscitou, eu estava morrendo, estava à morte, na Santa Casa de Misericórdia, esse homem ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Ela não era membro da primeira igreja de São Paulo, ela era frequentadora, ela era presbiteriana, estava frequentando e queria ir para a minha igreja. Ela ficou doente, os 2 pulmões comprometidos, uma pneumonia gravíssima. Eu senti desejo de ir lá, fui às 4 horas. O médico boliviano, há muitos médicos latino-americanos no Brasil, ele veio me atender e disse: olha, senhor, ela não pode receber, há várias intercorrências aqui na UTI, mas se eu chamar lá para 11 horas da noite, meia-noite, o senhor vem? Venho. Porque o estado dela realmente é grave, ele me falou. O organismo dela não responde mais. Quando foi meia-noite, eu recebi o telefonema dele: o senhor pode vir aqui ao hospital? Saí de Perdizes, fui ao hospital da Santa Casa, entrei. Ela estava lúcida, mas o organismo não respondia mais. Ele estava para morrer. Eu me preparei, fiz toda a asepsia, segurei a mão dela, recitei o Salmo 23, a oração do Pai Nosso, pedi a bênção de Deus sobre ela e saí. Naquele momento o organismo dela começou a reagir, e essa mulher ficou boa, pois ela disse que foi ressuscitada. Eu não contei isso a ninguém,
Porque eu não quero ser havido como um taumaturgo, como operador de milagres. Eu quero ser conhecido como um pregador do Evangelho que transforma vidas. É isso. Eu sei que Deus pode fazer, Deus pode me usar para até ressuscitar alguém, para curar alguém. Uma vez eu pregava na primeira igreja, o templo cheio, galeria cheia, e um sujeito, uma voz fortíssima lá da galeria. Eu pregava sobre Deus, falava sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? Eu respondi: o Senhor conhece Deus? Conheço, através de Jesus Cristo e da minha comunhão com o Pai, através da oração. Esse homem caiu. 2 ou 3 irmãos se aproximaram dele, levaram para o banheiro ao lado da galeria e expulsaram o demônio. Esse homem era levado pelo diabo até o teto e jogado no chão, até o teto, e foi libertado do poder demoníaco. O poder do Espírito é também sobre os demônios. Nós não precisamos de exorcistas profissionais. Nós todos temos, com o Espírito que recebemos, a autoridade de dizer: não, eu te mando, não, em nome de Jesus, sai dele. E o Espírito de Deus nos ajudará a alcançar esta vitória estupenda para a glória de Deus. Vejo um grande amigo ali na frente, mineiro. Meus irmãos, que bom é nós termos esse poder. Mas o que o poder mais faz? Ele, o poder do Espírito de Deus, nos capacita a viver e testemunhar de Jesus e sua obra redentora com alegria. Meus irmãos, eu não creio em pregador de cara feia. Eu não creio em pregador triste. Um pregador triste entristece o auditório. Um pregador alegre alegra o auditório. Mas pastor, o pastor também tem momento de tristeza, às vezes uma briga com a esposa, um problema com o filho. Mas você vai para o púlpito com a alegria do Senhor, que é a nossa força. É a alegria que eu falei ontem, a alegria proléptica. Você antecipa, você está atravessando um vale sombrio, um vale de tristeza, mas o Espírito lhe dará alegria, e a alegria estará no seu rosto, e você trará alegria ao seu auditório. Eu tenho visitado muitas igrejas tristes, viu? É um ambiente de velório. Eu acho que eu agora vou dar para ressuscitar, vou pedir a Deus o poder de ressuscitar, porque há igrejas que têm um ambiente muito triste, mas o Senhor nos dá alegria. A alegria tem que estar no nosso rosto, o sorriso. Se eu fosse rico, gente, eu gastaria toda a minha riqueza dando dentaduras às pessoas, para que possam rir, não rir assim, mas rir com alegria, mostrando seus dentes. Eu gostei do pedido do irmão, sorria para o irmão, lógico, sorria. Ora, o Espírito de Deus nos dá alegria. Jesus prometeu que Ele nos daria a sua alegria completa, e falou nisso às vésperas da sua morte. Sim, o poder dos céus nos abençoará e nos confortará em nossas provações. O Senhor nos dará coragem para falar a verdade e ver a verdade. Uma jovem recém-convertida, estava noiva, eu fiz a preparação do casamento, as entrevistas preparatórias para o casamento, tem também entrevista com as sogras. Eu nunca vi nem padre nem pastor fazer isso. Eu converso, além de conversar com os noivos, converso com as sogras. Eu tenho um livrinho sobre a arte de ser sogra. Se alguém tem alguma sogra enguiçada, fale comigo, a gente pode conversar. Mas a Esmeralda ia casar. Ela, muito preparada, secretária trilingüe,
numa grande empresa internacional em São Paulo. Na penúltima entrevista, antes do casamento, ela me disse: pastor, eu posso casar e manter o meu nome de solteira? Eu digo, legalmente até que pode. Mas eu quero saber qual o propósito. Pastor, a filosofia da minha empresa é de não manter em seus quadros mulher casada. Então as minhas colegas têm dado esse jeito, mantém o nome de solteira. Eu digo, não, irmão, não deve fazer isso não. Ame a verdade, fale a verdade, viva a verdade. Faça o seguinte, traga um convite de casamento e leve ao presidente da empresa. Outro convite leva ao departamento de pessoal. Convite para o casamento. E ela fez. Pastor, e se eu for demitida? Deus vai abrir outra porta para a irmã. A irmã tem preparo. Ela fez isso. No dia do casamento estavam lá vários colegas dela de empresa. Ela teve um mês de férias, voltou. No primeiro dia do trabalho, nada aconteceu. No segundo dia, o Departamento de Recursos Humanos, o RH, a convidou. Esmeralda, pode vir aqui ao escritório? Ela foi. Sentou-se. Esmeralda, é verdade que você casou? Sim, senhor. Então eu quero comunicar-lhe, em nome da empresa, que você acaba de ser promovida. Porque você foi a única mulher desta empresa que falou a verdade. Meus irmãos, o viver a verdade e falar a verdade é uma das formas de eficaz testemunho de Jesus Cristo. Porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer que os nossos lábios profiram a verdade, nada mais do que a verdade, nada menos do que a verdade, e a nossa vida deve ser autêntica, deve ser verdadeira. O Senhor nos dá poder para isso. Esse poder nos leva a praticar a ética cristã, naturalmente, sem força, a viver os ensinos de Jesus, a beleza de Jesus, diferentemente do que fizeram Buda, fez Confúcio, fez Maomé. Eles tiveram doutrina, falaram de valores. Confúcio, por exemplo, dizia: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Jesus deu positivamente: fazei aos homens o que quereis que eles vos façam, e nos dá o poder para fazer o bem, a virtude. Meus irmãos, que coisa boa é dar um testemunho assim. O Senhor nos dá esse poder. O Espírito Santo nos leva a praticar, portanto, a ética que pregamos, e como o mundo precisa ver. Esse poder nos dá a certeza de que os frutos virão, pois o Evangelho que testemunhamos é o Evangelho de poder. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Quer dizer, todo mundo é alcançado pelo Evangelho. Meus irmãos, para mais do que milagres e expulsão de demônios, esse poder nos capacita a ouvir a voz de Deus e a respondê-la. Diga-o Filipe, o diácono, realizando um ministério belíssimo em Samaria. Muitas conversões. Aí o Espírito de Deus diz: Filipe, vai para a estrada de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Quer dizer, uma estrada deserta. Quando o Espírito de Deus manda, a gente não pergunta por quê. A gente vai. Você não sabe, mas ele sabe. Ele foi. E está lá na estrada dizendo: Senhor, não estou entendendo nada. Estava tão abençoado e tão feliz em Samaria, que era a gente se convertendo.
E agora eu nessa estrada. Aí ele vê uma carruagem. Pela carruagem, ele teve ideia de quem era o personagem transportado. Era aquele ministro de Candace, rei da Etiópia, que vinha lendo a palavra. Vocês se lembram? Meus irmãos, nós temos que conhecer a Bíblia. Eu ando muito preocupado com as testemunhas que não conhecem a Bíblia, que dão a Bíblia de presente, mas não têm competência de ensinar, de responder a perguntas. Eu quero dizer o seguinte: se você não lê bastante a Bíblia, não conhece a Bíblia, não dê a Bíblia toda a uma pessoa. Dê o Evangelho de João, depois o Novo Testamento, depois a Bíblia toda, porque milhares, quem sabe milhões de Bíblias estão escondidas ou empoeiradas, porque a pessoa não entende e não há quem ensine. Como poderei entender se alguém me não ensinar? Por isso que os pequenos grupos, por isso que a escola bíblica dominical, de que estão se valendo tremendamente as Assembleias de Deus, tem contribuído tanto para o conhecimento da palavra, e o conhecimento da palavra, mostrando que Jesus é o coração, é o centro da Bíblia, vai permitir que as pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Sim, mas o poder do Espírito Santo nos dá bênção de ver frutos, planos, projetos, modelos de crescimento, modelos de multiplicação como nós temos, PGMs, tudo depende da capacitação do Espírito Santo. Tudo perde a eficácia se o Espírito não nos mover a fazer e nos encorajar a fazer. Eu gosto daquela frase de Ian Bounds, o seu livro O Homem e a Oração, o poder da oração. Ele diz: os homens estão desesperadamente em busca de métodos para fazer a obra de Deus, mas Deus não está em busca de métodos, nenhum de métodos. Deus está em busca de homens, isto é, de pessoas, porque o homem, isto é, o ser humano, é o método de Deus. Você é o método de Deus. Você recebe um instrumental, mas você tem que saber usar esse instrumental. Você tem que usar as ferramentas para que o seu trabalho prospere e alcance os fins que você espera. Sim, é no poder do Espírito Santo que fazemos esta obra. Mais do que escogitar tempos, cronos, e estações, kairos, só o Senhor sabe. Temos de testemunhar e viver, viver e testemunhar até que Ele venha. João Batista não realizou nenhum milagre, mas milhares se arrependeram e se voltaram para Deus. Temos que pregar a palavra, mesmo que sejamos pregadores no deserto, ou não queiram ouvir. Mas ainda, meus irmãos, eu sei que eles me vão cortar o tempo amanhã, porque eu estou passando um pouco. O poder do Espírito nos fará romper todas as barreiras sociais e culturais para alcançar o mundo. Aos grupos fechados, aos condomínios. Eu participei de um congresso de missiologia urbana em Pattaya, na Tailândia, promovido pela Associação Billy Graham. E lá eu tomei conhecimento de uma expressão. Os condomínios podem ser chamados de condemônios, porque as convenções de condomínio proíbem manifestações religiosas nos espaços comuns dos condomínios, sejam eles horizontais ou verticais. Então, como vamos romper esta barreira? Guiados pelo Espírito, temos de comprar ou alugar apartamentos, colocar lá
testemunhas fiéis de Jesus, que façam contato, relacionamentos intencionais de discipulado, levando para estudos bíblicos, fazendo celebrações de aniversários, de modo que o condomínio seja alcançado pela palavra de Deus. Há igrejas cercadas de condomínios, e nós temos de buscar do Espírito a criatividade para alcançar esses condomínios, transformando-os de condemônios para condomínios. Meus irmãos, há grandes custos de propriedade hoje. Nos grandes centros urbanos tem que aparecer igrejas atípicas. Eu visitei em Atenas uma igreja no 4º andar de um prédio. A igreja alugou, a denominação alugou, pediu autorização aos donos para derribar as paredes, comprometendo-se a devolver no mesmo estado quando terminasse o contrato. Fizeram um salão grande. Eu estive no culto. O pastor Daniel, que está comigo aqui, estava comigo em Atenas, quando nós visitamos aquela igreja. Lógico que não podiam cantar do jeito que o nosso pastor canta, não é? Nem saltar, porque o vizinho de baixo ouviria o barulho dos seus saltos, não é? Então, mais tinham de cantar mais suavemente, etc. Mais pessoas eram alcançadas naquele condomínio. Meus irmãos, o Espírito de Deus faz estas coisas. O Espírito de Deus age assim. Ele sopra para onde quer, e Ele nos move para onde quer. Deus levou, o Espírito de Deus levou Filipe para o deserto, para aquela estrada deserta. Aquele homem se converteu, foi o primeiro convertido e fundador do cristianismo da Etiópia. E depois ele foi transportado pelo Espírito. Aí eu nunca vi ninguém ser transportado, mas foi, o Espírito levou para outra cidade, não é assim? O Espírito faz assim. Ele não precisou de helicóptero, nem de avião, nem de automóvel. O Espírito conduziu para continuar a ser bênção. Vá para onde o Senhor o mover, porque você é conduzido por um vento que sopra, para levá-lo a ser bênção para os povos. Deus nos abençoe, para que estejamos abertos à obra, à operação do Espírito Santo. E estejamos assim, movidos e movíveis pelo Espírito Santo, para que o mundo creia até que Ele venha. Amém. Meus irmãos, como Deus está nos abençoando através da vida do pastor Irlande. Todos os grupos, pastor, alguém lá de um dos grupos diz assim: nós podemos passar o dia inteiro aqui só ouvindo o mestre. Muito obrigado. O senhor é um exemplo para nós. Nós meninos nos inspiramos muito no seu exemplo de dedicação. O senhor para a nossa geração é um exemplo, e nós nos alegramos e louvamos a Deus pela sua vida, e o honramos. A quem honra, honra. E nós reconhecemos isso como denominação, porque o senhor nos representa, e o senhor nos diz a nós jovens pastores que vale a pena continuar, vale a pena prosseguir, vale a pena acreditar que a direção do Espírito Santo vai nos conduzir com alegria aonde Ele deseja que a gente esteja. Muito obrigado, pastor Irlande. E já estamos ansiosos pelo que vamos receber amanhã. Eu lhes asseguro, será uma palavra muito séria. Obrigado. É demais.